Eu queria trazer uma pergunta sobre mudança cultural na forma como o setor privado interage com o setor público no Brasil. Porque a loucura do nosso sistema tributário atual não nasceu no vácuo, né? Ela é resultado da atuação de grupos de pressão buscando pagar menos imposto, mas apenas para si mesmo, tentando jogar a conta para os outros. Ou seja, no lugar do setor privado ter uma coordenação lutando por uma carga tributária menor para todo mundo foi em busca de um privilégio para chamar de seu, jogando a conta para o outro. Isso gerou o sistema complexo que a gente tem hoje. No contexto da tramitação da reforma tributária, quais são os pontos de atenção na avaliação do senhor que a sociedade precisa olhar atenta para que os grupos de pressão não acabem capturando a reforma? Eu trago, por exemplo, a brecha da desoneração da cesta básica. O que tinha de produto que não compõe a cesta básica, que fazia parte da desoneração da cesta, tem estado até que tinha ovo de avestruz, que eu nunca vi notícia de alguém comendo ovo de avestruz. Mas deve ser um omelete gigante. Mas fazia parte da cesta básica por influência dos grupos de pressão. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. A reforma pode ser uma oportunidade de melhorar a coordenação do setor privado, neutralizando essa busca por privilégio, que é um problema de coordenação, e quais são os pontos de atenção que a sociedade precisa ficar de olho para evitar esse efeito danoso do lobby? A pergunta é ótima, porque eu acho que a mudança de cultura ela deve ter mesmo, né? Então, hoje, esse exemplo seria muito bom, né? Então, você tinha a cesta básica estadual e você tinha até salmão, ovos de salmão, né? Dentro da cesta, né? Por quê? Porque, na realidade, era feita nesse formato. Então, quanto mais horizontalizado for, ou seja, quanto mais, o que eu chamo de horizontalizado quanto menos exceções você tiver ao sistema, seria melhor, né? Então, quanto menos exceções você tiver, melhor é a carga, melhor distribuída a carga. Mas por que existem as fontes de pressão hoje, né? Porque a carga é alta. Então, assim, você só pleiteia porque a carga está alta em relação ao PIB brasileiro. E por que a carga é alta no Brasil, né? Porque se você comparar a carga efetiva, ela não está muito acima de países europeus. Mas o imposto, ele não é para financiar o Estado, é para financiar os serviços que são dados à população. Isso a população não vê. Então, esses serviços são menos serviços. Ele tem que pagar a escola, né? Tem escola pública? Tem. Mas pergunto aqui, né? Quantos ficam aqui entre nós no plano oficial de saúde pública? Sim. Ninguém. Isso. Então, isso entra na conta da carga. Então, a nossa carga é altíssima, né? Então, aí entra um outro problema, por ser a carga muito alta, os setores vão pressionando para... Cada um vai defender o seu setor. Cada entidade, legitimamente, né? Porque você está defendendo a sua classe de associados, porque você está vendo o seu associado acabando. Você vê o seu associado se deteriorando por conta de um produto importado. Então, esse é legítimo. Mas ele só existe por quê? Porque você tem uma carga muito alta. De novo, assim, aquela carga muito alta gera esse nível muito grande de exceções. Diminuiu bastante, né? Que você viu pelo projeto de lei complementar, né? Diminuíram os itens, esse é um ponto positivo, criou um instrumento interessantíssimo, né? Que a gente vai ver como vai funcionar, que é o cashback. O cashback é assim, uma medida, eu diria que é uma medida das mais justas para a baixa renda. Por quê? Quando a gente volta para a cesta básica, você deu uns bons exemplos aí que estão na cesta básica. O pobre, aquele que ganha um salário mínimo, meio salário mínimo, paga o mesmo pelo ovo de avestruz do que qualquer um dessa mesa aqui, que ganha mais que um salário mínimo. É o mesmo valor. O macarrão, o arroz da cesta básica, nós pagamos o mesmo valor do que uma pessoa de meio salário mínimo. Entende? Por isso que fala do sistema ser regressivo. Então, ele penaliza efetivamente a baixa renda. O cashback, ele tenta neutralizar isso ao colocar que terá uma redução, né? Foi pequena, só para 3 itens lá, vai ter uma redução de desconto para aqueles que têm meio salário mínimo de renda, né? Com a baixa renda efetiva. Seria um instrumento mais justo.
Então, ele, se funcionar, eu acho que seria um substitutivo excelente em relação às isenções que a gente tem em relação à cesta básica.